Então, aproveitar para fazer vídeo, porque depois que eles aprovarem a lei da censura, já era, filho. Isso daqui vai ser tudo considerado antidemocrático, vai ser considerado fake news, ódio, sabe? É um ataque à democracia. Então, o negócio é aproveitar e fazer vídeo, mano. Senão já era. Vamos pegar esse cidadão aqui, ó. Governo Lula impõe sigilo em pareceres do Planalto sobre o marco temporal. Se fosse algo bom, estaria em sigilo? Se fosse algo bom, isso aqui estaria em sigilo? É óbvio que não, né? Então, na verdade, transparência não dá muito, né? Transparência não é muito desse governo aí, né? Isso aqui nem dá pra comentar muito. Ó, esse cidadão aqui é aquele cara que disse assim, ó, o pobre não precisa, ou classe média, não precisa ter duas televisão num, numa sala. Não precisa. E que o brasileiro faz gastos desnecessários. Palavras de um socialista que, na mente dos, como dizia o Lenin, os idiotas úteis, na mente deles, esse cara vai dividir a riqueza. Você já viu algum líder socialista, tipo, meia boca? A riqueza é tudo controlada pelos líderes socialistas. A riqueza fica concentrada só nele. Quando ele deseja que o Estado seja maior, é justamente porque ele quer que a riqueza esteja ali com o Estado. Então, Lula lamenta que o brasileiro queira mais do que o necessário para sobreviver. Tapete de 114 mil. Sofá de 65 mil. Cama de 42 mil. Gastou mais de 100 mil só em bebidas no noivado. Só fica em hotel 5 estrelas. Isso é fato. Não é uma opinião, isso é fato. Aí você. Só que. O que vai entrar na cabeça de um retardado mental? O discurso dele. Imagine. Ó, vamos pegar aqui essa parte de cima aqui, onde ele lamenta que o brasileiro queira mais do que o necessário para sobreviver, seja aquele discurso que vai entrar na cabeça dos retardados mental. E essa parte de baixo que o governo compra tapetes, é o fato que jamais vai entrar na cabeça de um retardado mental. Por quê? Porque dentro da cabeça de um retardado mental não vai ter espaço para esses fatos aqui. Ó. Vai ter espaço apenas para o discurso, onde ele fala quase chorando, com lágrimas aqueles gritos e aquela imagem de coitadinho que lamenta que o brasileiro queira mais do que o necessário para sobreviver, sabe? É isso que vai entrar na cabeça de um retardado mental. Esse fato aqui, ó, governo compra tapete de 114 mil, sofá de 65 mil, cama de 42 mil, só fica em hotel 5 estrelas. 100, mais de 100 mil só em bebida para o noivado. Esse fato não vai entrar na cabeça de um retardado mental. Esse fato não vai entrar na cabeça de um retardado mental. Entendeu? O retardado mental ele é movido por discurso e ideologia. Aquele cara que é movido por ideologia, ele não quer saber se o Brasil ou o povo vai descer ladeira abaixo.
ele quer saber se esse fulano aqui tá no poder. Porque tá encarnado na mente dele que temos que ser um país socialista. Cuba, Venezuela, Nicarágua, Moçambique e outros países aí não é o suficiente para mostrar para ele que o socialismo não presta. O capitalismo é dividido entre classe média, pobreza, rico e super rico. Essa é a divisão do capitalismo. Ou vamos pegar melhor. Tem mendigos, né? Que é os miseráveis. Temos o pobre. Temos a classe média. Temos os ricos. Temos os milionários. Temos os super ricos. Assim é o capitalismo. Só que na maioria das vezes, o mendigo e o pobre é porque são vagabundos mesmo. É porque são vagabundos. A maioria. Não querem trabalhar mesmo. O mendigo e o pobre, muitos mesmo deles, querem assistência. Querem assistência. Querem viver de assistência, não querem trabalhar. Por exemplo, e o governo socialista é de assistencialismo. É um governo de assistencialismo. Os caras querem pessoas para tratar como se fossem porcos. Para ir levar o balde de lavagem. E quem que os porcos amam? Os porcos amam o homem com balde de lavagem. O socialismo é a mesma coisa. O socialismo você não vai ter essas etapas ali de tem pobre, mendigo, rico, classe média. Não vai ter isso, vai ser todo mundo pobre. Todo mundo pobre. O rico não vai querer ficar. Você coloca aí no seu lugar. Você montaria algum tipo de comércio lá em Cuba? Você com dinheiro, você montaria algum negócio lá em Cuba? Quem que vai comprar? Por que ninguém vai? E outra, como é que você monte lá? Você ia pagar horrores pro governo. Você ia pagar horrores pro governo. Horrores. Então, quem que vai querer montar um comércio, ser empresário num país desse? Claro que os caras saíram de lá, só ficou os miseráveis. O que você acha que vai acontecer, por exemplo, com os empresários do Brasil? Se tiver um país com bastante inflação, bastante impostos, se não tiver mais condições de, tipo, manter um comércio, você abre um comércio e o dinheiro que você ganha é só para pagar o governo, pagar imposto, sabe? Vai tudo pro governo. O que esse cara vai fazer? Se esse cara tem dinheiro. Se esse cara tem dinheiro, ele vai sair. Ele vai montar outro negócio em outro lugar. Ele não vai ficar. Foi o que aconteceu em Cuba, Venezuela, Nicarágua. E eles saem, os empresários que têm dinheiro saem. Você é empresário, você ficaria num país que você colocou um comércio, mas daí o governo só põe imposto em cima de você. Mete um monte de imposto em você e você vê corrupção rolando. Então, o teu imposto está indo para a corrupção. Você vai querer ficar nesse país? Você não ficaria. Se você tivesse dinheiro, você não ficaria. Nenhum esquerdista com dinheiro, põe a Magazine Luiza, por exemplo. Você acha que montaria uma loja de imóveis lá em Cuba para pagar horrores para o governo, onde a inflação nem se fala, onde o povo não tem o que comprar? Você acha que ela montaria alguma coisa lá? Claro que não. Ela seria a primeira a sair de lá. Seria a primeira. Então a mesma coisa é aqui.
Esse cara aqui é capitalista, 100% capitalista, esses dois aqui, ó. A não ser que você, a não ser que seja coisa de um socialista. 114 mil no tapete. Socialismo isso? 65 mil no sofá. É socialismo isso? Então, os retardados mentais acreditam que essas pessoas aqui, ó, vão dividir a riqueza. Ai, meu Deus do céu, vão dividir a riqueza. Aí aqui está a assessoria desse cara ali, que é assessoria. Por quê? Todo, todos, todos os ditadores fascistas, o sonho deles é controlar a imprensa. Esse é, esse é básico de qualquer ditadura, qualquer início de uma ditadura é controlar os meios de comunicação. É fato. Isso não é uma opinião. Isso é um fato. Se você quer ser um ditador, a primeira coisa que você tem que fazer é controlar os meios de comunicação. Porque é os meios de comunicação que vai defender você de acusações, é os meios de comunicação que vai defender você de qualquer ataque, e é os meios de comunicação que vão mentir para você. É os meios de comunicação que vai, tipo, acabar com qualquer opositor. É os meios de comunicação. Então isso é um fato. Se eu quero ser um ditador, quero ser um ditador, o primeiro que eu vou fazer é jamais falar mal da imprensa. Eu vou dizer que eles fazem parte da democracia, que sem eles uma democracia não vive e só cai dinheiro neles. É isso que eu faria. Daí vai vir um outro opositor que vai dizer assim, olha, eu não vou fazer isso. Essa mordomia eu não vou deixar. Eu vou tirar. Quem que você acha que a imprensa vai ficar? De que lado? Se tem um cara dizendo que não, que é contra essa mordomia aí. Enquanto eu estou dizendo e dando dinheiro e dizendo que eles são, né, o pilar da democracia. E quem você acha que a imprensa vai ficar de que lado? Tem coisa, eu vou repetir de novo, sempre vou repetir isso. O ministro de comunicações do Hitler disse: me dê os meios de comunicação, me dê o controle dos meios de comunicação, que eu transformo qualquer país em um rebanho de porcos. E a gente sabe quem são esses porcos, né? A gente sabe quem são esses porcos. Então tá aqui, ó. Para a imprensa, até o imposto é bem-vindo. Até o imposto é bem-vindo. É porque o pobre ele não paga imposto no Brasil. O pobre paga imposto no Brasil? Quem disse? O pobre paga imposto no Brasil? Eu acho que pobre não paga imposto no Brasil. Essa é a imprensa que manipulou o brasileiro a vida toda. Eles manipularam o brasileiro a vida toda. E o que é que eles precisam que o brasileiro seja? Ele, o governo dos 9 dedos, que você seja ignorante. Porque é mais fácil. Tem ignorante que não vai saber o que é uma distorção, uma notícia distorcida. Ele não vai saber. Aqui, por exemplo, ó, isso que ela está falando aqui
Não é uma mentira, mas é algo que o pobre não gosta. O pobre não vai gostar. A não ser que o pobre goste de imposto. Se o pobre gostar de imposto, tá aqui. Esse aqui que é pior, mano. Aqui que é pior. Ó, essa aqui é a galera que manipulou o brasileiro a vida toda. E eles são a favor da PL da censura para que eles possam continuar manipulando você. Porque se você não achar o erro nessas notícias aqui, nesses comentários desses jornalistas, quer dizer, são jornalistas mais militantes, né? Isso aqui é dar dinheiro. Imagina o que o dinheiro não faz com o jornalista. E não esqueça, essa galera aqui, sempre, sempre, eles sempre vão usar a palavra os especialistas disseram, os especialistas concordam, os profissionais concordam. Agora vamos ouvir um profissional, agora vamos ouvir um especialista. Por que eles falam muito isso? Para que você não questione. Você não vai questionar um profissional, você não vai questionar um especialista. É isso que eles pensam. Se eles falarem especialistas e profissional, você não vai questionar. Porque o cara é profissional, porque o cara é especialista. Então, a Zeina é a Zeina do Globo. O desemprego é alto, mas está baixo. O desemprego é alto, mas está baixo. É difícil. Somente um esquerdista absorve isso daí com a maior naturalidade do mundo. Somente um esquerdista vai absorver isso daí com a maior naturalidade do mundo. O cenário econômico não é desastroso, mas também não é positivo. Quando ela não quer dizer que o cenário é ruim, né? Porque se ela chegasse ali e dissesse só, o cenário é ruim, precisa de ajuste, precisa melhorar tal ponto, ia pegar mal pro governo que tá dando dinheiro para eles, né? Então é melhor fazer o quê? Para o ignorante, o cenário econômico não é desastroso, mas também não é positivo. O que eu fico imaginando assim, é que eu não consigo imaginar outra coisa. Eu tô aqui pensando, o que o ignorante pensa sobre isso? O que o ignorante achou dessas frases ali, desse comentário? O que ele entendeu ali? O que ele entendeu ali? Entendeu? Essa é a galera que manipulou o brasileiro a vida toda. Bancos bancos projetam que o Brasil pode fechar 2023 em recessão. Mas isso pode, pode não ser o fim do mundo. Entenda. Você entendeu? Uma recessão não é o fim do mundo, tá? Olha só, o Brasil pode fechar em uma recessão. Só que ele não pode dizer assim, porque tá, né? Esse jornal ali, ele trabalha a assessoria do governo, né? Você pode falar mal assim. Então, imagine se ele fala, ó, Brasil, ele nem precisa colocar aquele mais ali. Se ele fala assim, ó, bancos projetam que o Brasil pode fechar 2023 em recessão. Se ele fala só isso, o nove dedos está ali louco na cama.
desesperado, pulando de raiva. Já tava ligando lá, já estaria batendo na porta dos caras. Ô, que notícia foi aquela, tal, pá. Só que ele colocou mais. Mas isso pode não ser o fim do mundo, entenda. Aí já melhorou o negócio. Por quê? Porque tem muito ignorante no Brasil. Tem muito ignorante no Brasil. Tem muita gente que não sabe nem o que é uma recessão. Não sabe nem o que é uma recessão. Você acha que essas pessoas... Você acha que um 9 dedo vai querer pessoas que entendam esses comentários aqui, ó, essas distorções? Você acha que ele vai querer pessoas que entendam essas distorções? Então o que é que ele precisa? Ele precisa deixar o povo mais ignorante. Porque imagine esse cidadão dizendo ou as coisas que ele está fazendo e o povo entender. Imagine, Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Lula acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Quando você se perguntar se por acaso essa tal emissora aqui, ó, que eu não posso falar o nome, recebe bastante dinheiro do governo. Então você se perguntar assim, tipo, é só você ler o comentário desse aqui. Você vai saber. 9 dedos acertou sobre o BNDES, apesar de ter errado. Isso já responde a tua pergunta. Tá? São essas pessoas aqui, ó, que manipularam o brasileiro a vida toda e são a favor da PL da censura para continuar manipulando as pessoas. Aqui está. Como vocês estão vendo aí, vocês estão vendo aí a fonte, né? A fonte já está aí. – 2022. Governo Central fecha 2022 no azul, pela primeira vez em 2009. Pela primeira vez em 9 anos, com superávit de 54 bi. Você acha que eles iriam colocar o governo, apesar, assim que eles colocam, governo central fecha, tem ignorante que nem vai pensar que é o governo brasileiro, nem vou pensar quem estava em 2022, presidente. Tem ignorante que não vai saber disso. Agora, se coloca assim, ó, governo Bolsonaro fecha 2022 no azul, pela primeira vez em 9 anos, com superávit de 54 bi. Olha o peso da notícia. Olha o peso que seria, ó. Governo Bolsonaro fecha. O que eles fizeram? Governo Central fecha. Entendeu? Essa gente aqui, ó, manipulou você a vida toda. Manipulou. Muitos se deixam ser manipulados porque são notícias que convêm, né? Que lhe convém. São notícias que agradam né, a essa pessoa. Então ele deixa passar. Ele não tá nem aí se está sendo distorcida a notícia. Ele não tá nem aí. Muitos esquerdistas são assim. Agora o governo do bem bom lá, dos 9 dedos.
O governo vai fechar ano sem pandemia. Deixando claro. O governo Bolsonaro fecha 2022 no azul pela primeira vez em 9 anos com superávit de 54 bi. Ele pegou uma pandemia. O governo vai fechar ano com déficit de 130 bilhões. As contas públicas. 130 bilhões. Déficit negativo. Superávit negativo. 130 bi. Sem pandemia. Não teve nada para atrapalhar o governo desse cidadão. Não teve nada para atrapalhar o governo desse cidadão. Nada. Agora, é só você imaginar por um minuto. O cara pega uma pandemia e deixa 54 bi de superávit positivo. Agora, imagine esse cara governando sem nada atrapalhando ele. Sem nada atrapalhando ele. Sabe por quê? Porque ele tem que mostrar. Ele é obrigado a abrir a mente das pessoas. Porque o bebum, ele não vai abrir. Se depender do bebum, não. O bebum não vai abrir. Ele precisa abrir para que cara como o bebum não manipule você, não engane você. Nós temos que abrir a mente das pessoas. Por isso que a gente somos a favor de melhorar a educação básica. Melhorar a educação básica. Tipo, ensinar português, matemática. Sem negócio de política no meio. Quando essa pessoa tiver 16, 17 anos, que ela busque formar sua opinião. Primeiro, aprenda. Do nascimento aos 16, 17, 18, é aprendizagem na escola. Para um futuro. Para ter um futuro. Um bom emprego. Dali e diante, que já aprendeu, ele forma a opinião dele. Entendeu? Olha esse desejo que eu estou falando. Esse desejo prejudicaria a esquerda? É um desejo que vai favorecer a direita? Querer que o caboclo estude até os 15, 16 anos, português, matemática, sem falar de política lá dentro. E depois, ele formar a opinião dele. Isso que eu estou falando é algo que vai favorecer ele para ser de direita, favorecer ele para ser de esquerda. Não envolver ele na política, do nascimento até os 16, 17 anos. Só vai ser coisa boa para ele, para essa pessoa. Só vai ter coisa boa. Agora, quando você fala em política, todo mundo tem sua opinião política, irmão. Se você, dentro de uma sala de aula, você vai pegar um professor, um diretor, um reitor com opinião política. Entendeu? Como é que você vai falar de política com pessoas que já têm sua opinião formada? Essa pessoa não vai ser imparcial com você. Então, deixa essa pessoa estudar. Deixa ela ser alguém na vida. Né? Depois ela escolhe qual lado ela quer ir. Com 18 anos, você pode até colocar ela em prisão lá e querer fazer uma lavagem cerebral porque ela seja do teu partido, mas deixa. Do nascimento até os 17, 18 anos, estudar. Sim, política. Mas, como dizia, eu não lembro quem foi o autor dessa frase, que se deixar as pessoas terem escolhas,
se deixarem as pessoas escolher, se der à pessoa a liberdade para que ela escolha, essa pessoa ela pode não escolher o socialismo. Então é por isso que precisa manipular essa pessoa, principalmente em sala de aula, escolas, faculdades. Alguém precisa tirar essa escolha dessa pessoa para ela aceitar o socialismo, entendeu? Agora vem esse cidadão aqui, ó. Lembrando, sem pandemia. Estão governando sem pandemia. Haddad anuncia novas medidas para aumentar a arrecadação do governo Lula e atingir a meta de 0 ao déficit 2024. Se você tem 170 bilhões de rombo para 2024, os 170 bilhões de rombo que você criou em um ano, sem pandemia, daí o que eles querem fazer? Eles querem que você pague esse rombo de mais 170 bilhões. Depois que você pagar esse rombo, eles vão poder fazer outro rombo para você também pagar. E assim vai. Sem pandemia. E vocês viram que o 9 Dedo falou que ele pegou destroçado, o Brasil destroçado, né? 54 bi de déficit positivo. Déficit positivo. Mesmo os números mostrando o contrário. Só que quando ele sobe em um palanque, ele não precisa falar a verdade naquele palanque. Quando você tem os meios de comunicação na mão, e principalmente uma corte política, né? Você não precisa falar a verdade em cima no palanque ou numa palestra. Você não vai ser questionado. Você não vai ser questionado. Você pode até mentir da forma mais descarada possível. Você não vai ser questionado. Entendeu? Então é isso. Eles fazem um rombo sem pandemia. Querem que você pague. Querem que você zere esse rombo para depois criar outro rombo. E o próximo rombo vai ser feito, sabe quando? Um ano da eleição. Um ano da eleição é o rombo que ele vai poder fazer. Então, se o povo em 2024 zerar esse rombo, pagar esse rombo, eles vão poder fazer outro para conquistar você, eleitor. Só que você é tão ignorante, que nem vai perceber que você pagou. Por exemplo, vai vir a reforma tributária, um dos impostos mais altos do mundo. Se eu te desse a picanha agora e aprovar essa reforma logo depois, você vai estar pagando a picanha, não eles. Eles vão tirar o dinheiro de você, eles vão comprar a picanha, vão te dar e você vai ser agradecido por isso. Ai, meu Deus, como tem gente ignorante. E é o mundo desse cara, a pessoa ignorante. Aí me diga uma coisa, ó. Você é empresário, tem um comércio.
Ele quer aumentar a arrecadação. Vai chegar uma hora que o comerciante ele vai dar o lucro para o governo. Todo o lucro para o governo. Para quê? Você sabe agora, sabe de onde sai esse rombo? Vou dar uma dica. A primeira coisa que o novo presidente da Argentina fez, a primeira coisa, o seu primeiro ato, o primeiro ato do presidente da Argentina, cortou 9 ministérios. Cortou 9 ministérios. Isso é tirar dinheiro dos ricos. Isso é que é tirar dinheiro da classe política. Ele cortou 9 ministérios. Entendeu? Ele não precisou tirar dinheiro do pobre. Ele cortou 9 ministérios. E o que fez o governo do Nove Dedos? Pegou 21 ministérios, né? Pegou 21 ministérios, aumentou para 37. E disse que tá pouco, quer fazer mais um. De 21 foi para 37. Você entendeu de onde é que tá saindo o rombo que você tem que pagar? Entendeu? Ou era 23 ministérios, aumentou para 37. Eu acho que era 23 ministérios. Ele aumentou para 37. Aí onde tá o rombo? Só que você acha que um ignorante vai ver isso? Você acha que um retardado mental vai ver isso? Outra coisa. 10 bilhões para os artistas. 10 bilhões para os artistas que fizeram assim, ó. E recentemente aumentou para 16 bi. 16 bilhões para os artistas que fizeram assim. Os enfermeiros que fizeram assim foram chamados de heróis. Sabe o que é pior? Eles acreditaram. Os bobos acreditaram. Estão levando o tapa na cara todo dia. Todo dia estão levando tapa na cara. Governo gastando 100 mil só em bebida no Nevada. 65 mil em sofá. 114 mil no tapete. 42 mil numa cama. Em 2 dias. 10 bilhões em emenda. A presidenta do PT está querendo que seja 5 bilhões do fundo eleitoral. 5 bi. Ó, na cara dos enfermeiros que não receberam aumento. E sabe o que os enfermeiros estão fazendo hoje? Continuam fazendo assim. Continuam fazendo assim. Talvez eles acreditem que esse governo vai fazer o país crescer. Tipo, que nem fizeram o Nordeste crescer. Eles governaram lá por 20 anos o Nordeste. O Nordeste ainda continua sendo a região mais pobre do país? Não, claro que não, tá louco? Não é o Nordeste. Não. Não é o Nordeste. A região mais pobre do país? Não, não é o Nordeste. Não pode ser o Nordeste. Esses caras governaram por mais de 20 anos lá. Tá doido ser o Nordeste? Você entendeu de onde saiu esse rombo? Entendeu de onde saiu esse rombo? Quem tem que pagar o rombo? Ou o ignorante nem sabe que quando acontece um rombo desse ele tem que pagar. Por mais que tenha saído do bolso dele toda hora. Eu vi uma acho que é Martina. É uma guria do OnlyFans aí. Dizendo que não voltou, não fez assim, ó. Pra pagar imposto nas plataformas.
Não fez assim para pagar imposto na plataforma. Sem pandemia. Sem pandemia. Eu nunca vou entender. Uma pandemia deixa 54 bi de déficit positivo. Pegou uma pandemia. O outro tem nada atrapalhando a vida dele. Em um ano ele já deixou 170 bi de rombo. E quem que é o ruim? É como é bom ter o controle dos meios de comunicação. E quando a PL da censura for aprovada, pobre ignorante, eles não vão precisar mais fazer discurso bonito para você. Ele vai falar menos agora. Porque eles vão ter, né, as plataformas. Essas menininhas que ficam no TikTok rebolando a bunda, cara, é um prato cheio pra ele. Eles saboreiam aquilo ali, véio. Eles saboreiam aquilo ali. Mesmo ele querendo colocar imposto nas plataformas, como já colocou no, né, AliExpress, Shopee, mesmo fazendo isso ainda, esse pessoal ali não vai acordar. Não vai acordar. Quando acordarem, alguém precisa falar para essa galera que quando é implantado o socialismo, você só sai dele pelo máfia, só fugindo dele. Você não muda ele, você foge dele, tá?